volta, 14 horas e 7 minutos, 28 graus e 2 décimos a temperatura. O destaque agora é para a notícia aqui no Amigos da Cultura. Muito boa tarde mais uma vez, Igor Kramer. Muito boa tarde, Ricardo Nascimento. Boa tarde aos ouvintes da Cultura. Começando com os destaques do local. Olha só, um menor foi ferido a tiros pela polícia na manhã desta segunda-feira, Ricardinho, e outros 2 suspeitos, também menores, foram apreendidos após assaltarem um mototaxista na Vila C. Segundo informações da PM, os 3 tentaram roubar a motocicleta. Os 2 adolescentes relataram que a ação foi planejada junto com a adolescente que solicitou a corrida do mototáxi e ela também foi apreendida, uma menor aí também envolvida e encaminhada à delegacia do adolescente aqui em Foz do Iguaçu. As fotos e tudo mais no site da radioculturafoz.com.br. E a fiscalização da Receita Federal flagrou hoje também por volta de 7 horas da manhã dessa quarta-feira, uma van com placa do Paraguai ingressando ao país pela aduana brasileira da Ponte Internacional da Amizade. Os servidores solicitaram que o motorista parasse o veículo, que ao ser aberto foi encontrado o carregamento de maconha. Sabe quantos, Ricardinho? Cerca de 700 quilos de maconha. O motorista de nacionalidade paraguaia foi detido pela Polícia Federal por tráfico internacional de drogas. Ricardinho, essas são as principais notícias da segurança pública. Agora eu queria ir direto para o Nacional, se você me permite, Ricardo. Vamos lá, que hoje está quente a notícia. Hoje na verdade está pegando fogo. Vamos falar da sua prefeita. Esses dias você trouxe destaque da prefeita. A prefeita do Maranhão. Lá. Eu trouxe uma prefeita, o lá Ricardo do interior do Maranhão. Essa aqui é a Lidiane. Pensa numa raça ruim essa prefeita aí. Ainda foragida, a prefeita Lidiane Rocha publica fotos nas redes sociais. É isso que intriga o Ministério Público Estadual, que está indignado com essa prefeita aí de Bom Jardim, no interior do Maranhão. A jovem de 25 anos de idade, Ricardinho, mais nova que eu, é acusada em ação por improbidade administrativa, movida pelo próprio Ministério Público Estadual. O motivo da intriga é que, mesmo desaparecida, a prefeita continua postando fotos e textos bíblicos em suas redes sociais, Twitter e Facebook. Essa é a terceira ação judicial contra esta jovem de 25 anos de idade que posta fotos aí ostentando joias, né, Ricardinho? E um julgamento marcado por intenso debate e bate-boca entre ministros, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, já tem maioria formada para aceitar um recurso apresentado pelo PSDB e dar continuidade a uma ação que pede que o mandato da presidente Dilma Rousseff e de seu vice Michel Temer seja impugnado. O próximo passo, após a aceitação do recurso e prosseguimento da ação, é a intimação da presidente e também de seu vice para que eles apresentem a defesa e o tribunal possa dar início à produção de provas. Ricardinho, olha só, interessante essa notícia, né? O doleiro Alberto Youssef afirmou ontem, Ricardinho, durante depoimento à CPI da Petrobras, que o senador Aécio Neves, do PSDB, que nesse momento participa da sabatina de Janot, ele recebeu dinheiro à corrupção envolvendo Furnas subsidiária da Eletrobras. Ele disse: eu confirmo que Aécio recebeu dinheiro de corrupção por conta do que eu escutava do deputado José Janene, que era o meu compadre e eu era o operador dele, disse o doleiro. A assessoria de imprensa de Aécio Neves afirmou que o CEF apenas disse que ouviu dizer que o senador recebeu propina, não que ele recebeu dinheiro de corrupção. Lembrou ainda que a Procuradoria-Geral da República considerou que não havia indícios suficientes contra o tucano e, por isso, não pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de investigação contra ele. Além disso, o Youssef disse que Lula e Dilma Rousseff sabiam de esquema da Lava Jato. Olha só, o doleiro disse, um dos principais delatores da Operação Lava Jato, disse ontem, Ricardinho, durante seu depoimento, que a presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, os 2 petistas, tinham conhecimento do esquema de desvios de recursos públicos da Petrobras, investigado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. Ele disse: no meu entendimento, quando o Paulo Roberto, nas discussões e nas brigas do partido, ele pediu um sinal do Palácio do Planalto. No meu entendimento, Dilma tinha esse conhecimento. Já Paulo Roberto Costa, por sua vez, disse que não poderia confirmar se Dilma tinha conhecimento ou não do esquema operado junto à Petrobras. Ele disse: como eu já mencionei nos meus depoimentos, nunca conversei com a Dilma sobre esse tema. Agora, não posso afirmar uma coisa que eu não tenho esse conhecimento. Ricardinho, esse surpreendeu tanto Dilma como Aécio Neves, né? E o Geraldo Alckmin, governador de São Paulo, teve uma notícia ruim esta manhã. O Tribunal Regional Eleitoral não aprovou a prestação de conta dos gastos da campanha do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin,
o Tucano, a reeleição deste ano. Informou aí também, essa notícia saiu na íntegra no São Paulo TV, SPTV. Segundo o TRE, a desaprovação das contas não impede a diplomação dos eleitos. O governador só seria impedido de continuar no cargo caso não apresentasse a prestação de contas da campanha. A assessoria do PSDB informou que Alckmin vai recorrer no Tribunal Superior Eleitoral. Ele emitiu uma nota oficial dizendo que nenhuma despesa ou receita deixou de ser contabilizada ou declarada, explicando, se defendendo, é claro, dessas acusações. Ricardinho, e começou pela Comissão de Constituição e Justiça, 10 horas em ponto, como estava marcado, a reunião para sabatinar o procurador da República, Rodrigo Janot. Questionamentos ligados à Lava Jato devem dominar, aliás, dominaram o começo da audiência. Eu acompanhei até certo horário, até agora há pouco, presidida por José Maranhão, do PMDB. Em sua apresentação inicial, Rodrigo Janot lembrou que em sua primeira sabatina, em 2013, assumiu o compromisso de combater sem trégua a corrupção. Olha como vai funcionar essa sabatina. Está acontecendo ainda, se não acabou, né, Ricardinho? Vai longe. Isso aí. Cada senador tem 10 minutos para falar com o procurador, questionar o que foi indiciado no seu segundo mandato, o que vai fazer no seu segundo mandato, e para réplica e tréplica são 5 minutos, tá? A resposta. Ele já respondeu algumas denúncias, como do senador Aloysio Nunes, do PSDB, questionou sobre a questão das chamadas pedaladas fiscais. Também respondeu do senador Álvaro Dias, falando sobre o acordão, possível acordão com o governo e aliados para interferir nos processos relacionados à Lava Jato, e também questionamentos aí do senador Aécio Neves, do PSDB, sobre a pedalada fiscal também, o que tomou o rumo das discussões. Nesse momento, a discussão fica com Aécio Neves e o líder do PT e acusações, troca de acusações. Mas o destaque mesmo de todos foi o Collor, que, claro, não perdeu a oportunidade. Eu queria trazer aqui. Foi o primeiro a chegar lá. Eu queria trazer o destaque, a casa que está lotada lá. Foi, agora há pouco, o senador Fernando Collor, senador, falou com o Janot, né, e acusou ele de ter advogado para uma empresa privada enquanto atuava como subprocurador-geral da República. Ele perguntou se o sabatinado considera isso moralmente aceitável. Collor também colocou sobre suspeição contrato sem licitação que teria sido firmado entre o Ministério Público e a empresa de comunicação Oficina da Palavra. Collor também questionou Janot sobre aluguel de imóvel para anexo da Procuradoria-Geral da República, e o senador afirma que o procurador alugou uma mansão, Ricardinho, em Brasília, por R$ 67 mil mensais, sem licitação. E acusou também Janot de vazar para a imprensa informações que tramitavam em segredo de justiça. Fernando Collor questionou a nomeação da servidora de nível médio para ocupar cargo de nível superior na assessoria de cerimônia do gabinete do Procurador-Geral da República, e também disse que Janot teria advogado enquanto atuava como subprocurador da República, e perguntou se isso é eticamente aceitável. Isso foi tudo disparado pelo Collor, tá? E olha só o que Janot respondeu, simples. Ele afirma que os contratos com a empresa de comunicação são legais e disse que registra que Constituição autoriza membros do Ministério Público que entram na carreira antes de 1888 a, sim, advogar. E finalizou sua resposta ao senador Collor, que deve ter ficado muito nervoso. Olha, tem uma foto aqui, inclusive, do UOL Notícias, a foto do semblante do Fernando Collor, é algo assim de cinema, de bravo, de nervoso. Acho que se ele pudesse voar no Janot hoje, ele voava, entendeu? A situação está... E a sabatina continua, a gente está acompanhando aqui no site do Senado Federal, a senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, falando sobre o fim, defendendo o fim da contribuição de empresas a campanhas políticas, e parabeniza o Ministério Público Federal por parecer na mesma direção. O Janot respondeu dizendo que essa questão compete ao Congresso, compete a eles. Ele falou ainda, o Janot disse ainda sobre que a Operação Lava Jato não afeta a economia. Agora há pouco, às 14h04, atualizado aqui pelo site do Senado. O que impacta o PIB, o Produto Interno Bruto, afirmou, é a ação dos criminosos contra a Petrobras. O pessoal começou a falar que a Lava Jato está, né,
bloqueando o PIB, a economia, aquela coisa toda. E é verdade, a Lava Jato está aí justamente para ajudar a economia. Quem fez essa palhaçada toda foram aqueles que meteram a mão no dinheiro da Petrobras. E diferente de Collor, o Janot está com semblante, percebe-se, né, um semblante calmo, tranquilo, sereno, respondendo as perguntas que estão sendo feitas de maneira clara e curta. E para acompanhar, eu convido ao ouvinte da Rádio Cultura que esteja interessado, é interessante acompanhar essa sabatina, porque muitos assuntos estão sendo discutidos, principalmente o que não se refere à sabatina, estão sendo discutidos terceirizados, como o Aécio acabou de discutir agora há pouco, eu assistindo ao vivo com o líder do PT, falando sobre, o líder do PT acusou o Aécio também de estar envolvido, e o Aécio falou assim que se alguém do PSDB estiver envolvido, como o do PT está, com certeza vai ser tratado como um bandido e não como herói, aí aquela discussão terceirizada. Mas a Marta Suplicy também questionou o Janot, e ela foi bem coerente, ela perguntou ao Janot, essa pergunta vale ressaltar, ela perguntou ao Janot se essa renovação dele, essa volta dele, indicação nova de Dilma Rousseff, de novo, aliás, ali para o cargo, teria algum envolvimento com a presidente, parecia que fosse um advogado dele. Ele aproveitou e falou assim, não, eu não tenho trato nenhum com a Dilma Rousseff, se eu estou sendo indicado pela presidente Dilma Rousseff é pelo meu bom trabalho, até de um modo de esclarecer, porque muita gente está achando que por essa indicação já não deve dever muito a Dilma Rousseff e ao presidente do Senado, Renan Calheiros. Até falaram sobre um acordão, né? Isso. Acordo e tal, e ele foi veemente na resposta dele sobre essa questão do acordo, né? Dizendo não, jamais, que ele tem história no Ministério Público e tudo mais. Ele disse, Álvaro Dias questionou sobre o acordo. Exatamente. Ele disse uma coisa interessante. As declarações de Janot foram feitas após o senador, né? Deixa eu só pegar a informação aqui certinho para você. As declarações de Janot foram feitas após o senador Álvaro Dias, do PSDB aqui no Paraná, questioná-lo sobre os rumores da existência de um acordão para proteger políticos suspeitos de envolvimento no esquema da Lava Jato. Abre aspas, resposta de Janot. Há 31 anos eu fiz uma opção pelo Ministério Público. A essa altura da minha vida, eu não deixaria os trilhos da atuação técnica do MP para me embrenhar num processo que eu não domino e não conheço, que é o caminho da política. Sou o Ministério Público, eu penso como Ministério Público, eu ajo como Ministério Público e não há possibilidade de qualquer acordão. Com veemência, afirmou, né? O procurador. Com muita veemência, muita serenidade. Ele está muito firme. Ele é muito bom na fala. Ele é muito bom na fala. Para quem assiste e acompanha, isso dá para observar muito bem. E é muito Se é verdade, não compete a gente julgar. Agora, que ele é bom no discurso, na oratória. E o que percebe também, isso vale, não é uma crítica, tá, Ricardinho? É só para quem acompanhou mesmo, como eu acompanhei, percebe-se que as perguntas que deveriam ser feitas pela oposição estão sendo feitas por petistas, por senadores petistas. Parece, no meu ver, que é até um modo de se autodefender, né? Não que seja aliado de Janot, mas é um modo de se defender, porque muitos perguntaram a Aécio Neves, quem é do PSDB perguntou a ele sobre o acordão, sobre essa indicação de novo da Dilma Rousseff, por que essa indicação? Tem algum acordo? Você está aliado deles? Foi o Renan Calheiros que colocou você aí? Aconteceu essas perguntas ali, e com certeza vão acontecer durante todo o processo de sabatina. E todas essas perguntas estão sendo feitas por petistas. Os petistas perguntam, ele responde, e é o que dá para se observar, mas o clima não é bom lá dentro. O Fernando Collor muito nervoso, o pessoal do PSDB também um pouco nervoso, e os petistas ali dentro automaticamente defendendo o Janot, mas Janot por instante nenhum falou defendendo o PT ou qualquer outro partido, sempre dizendo que ele trabalha como procurador-geral da República e não deve nada isso a ninguém. Se foi indicado, foi por coerência. Valeu, Igor. Obrigado pelas informações. Valeu. E amanhã vamos trazer mais informações local e também nacional. E, claro, muita coisa vai rolar aí nesse cenário político. Com certeza. O final aí da sabatina. 14 horas, 22 minutos, 28 graus, 6 décimos a temperatura. Vou para um rápido intervalo e volto já. Daqui a pouco a gente volta com o programa Amigo.